Um homem milionário chega a um belo resort com sua nova namorada para curtir uma lua de mel romântica. Mas sua felicidade some quando descobre que sua ex-esposa é a camareira escolhida para limpar seu quarto. Surpreso e sentindo um mix de desconforto e lembranças, ele não consegue evitar pensar no passado, enquanto tenta se manter calmo na frente da nova parceira. Mas o que ele faz depois surpreende todo mundo. Olá, que bom que você está aqui. Deixe seu like e me diga nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo. Vamos continuar. O sol da tarde coloriu o céu de Ilha Grande com tons dourados enquanto Leonardo Santana olhava para o horizonte da varanda de sua suíte especial no Costa Azul Resort. Seus dedos batiam de leve na taça de champanhe gelado, um hábito que mostrava sua inquietação mesmo quando deveria estar relaxando. A brisa do mar balançava as cortinas brancas, trazendo o cheiro da água salgada que se misturava com o perfume das flores cultivadas nos lindos jardins do resort. Marcelo ajeitou seu relógio prateado no pulso, um gesto automático que fazia sempre que se sentia nervoso, como se o peso do objeto pudesse firmar ele na vida de sucesso que tinha construído. Aos 42 anos, Leonardo era a personificação do sucesso corporativo brasileiro, presidente de uma das maiores construtoras do país. Seu nome frequentava as páginas de economia dos principais jornais, sempre associado a números impressionantes e negociações bilionárias. Seu rosto anguloso, bronzeado pelo sol da costa fluminense, e o cabelo grisalho nas têmporas compunham a imagem do executivo bem-sucedido que as revistas de negócios tanto adoravam estampar. Mariana, sua nova esposa, nadava graciosamente na piscina privativa da Sui. Aos 32 anos, ela era a combinação perfeita de elegância e ambição que Leonardo acreditava merecer. Observou-a emergir da água, seu corpo esguio envolvido pelo maiô de grife, os cabelos loiros escorrendo como fios de ouro líquido sobre os ombros. Ela sorriu em sua direção, mas havia algo em seus olhos verdes que nem mesmo o brilho do sol conseguia aquecer completamente. "O que acha de pedirmos o jantar no quarto hoje, amor?" Mariana sugeriu, envolvendo-se num roupão felpudo com o monograma do resort. "Poderíamos aproveitar nossa última noite de lua de mel com mais privacidade." Leonardo assentiu mecanicamente, seus pensamentos já vagando para a reunião do conselho que o aguardava em São Paulo dentro de 2 dias. Mesmo ali, no paraíso particular que havia reservado por uma semana, não conseguia desligar-se completamente do trabalho. Era como se cada momento de lazer precisasse ser justificado com horas extras de produtividade. O quarto era um tributo ao luxo discreto, com sua decoração em tons de bege e dourado, móveis de madeira nobre e obras de arte originais nas paredes. Leonardo caminhou até o bar particular e serviu-se de mais uma dose de whisky single malt. O líquido âmbar girou no copo de cristal, hipnotizando-o momentaneamente. "Vou tomar um banho antes do jantar", anunciou Mariana, depositando um beijo leve em seu pescoço, antes de desaparecer no imenso banheiro de mármore. Leonardo permitiu que sua máscara de satisfação escorregasse por um momento. Havia algo no ar, uma inquietação que não conseguia nomear. Era como se todo o luxo que o cercava, o resort exclusivo, a nova esposa deslumbrante, as roupas de grife, os acessórios caros, formasse uma prisão dourada, da qual não sabia como escapar. O som da campainha discreta do quarto o arrancou de seus pensamentos. "Serviço de quarto", anunciou uma voz feminina do outro lado da porta. Leonardo caminhou até lá, preparando-se para receber o que presumiu ser a reposição das bebidas do frigobar, que havia solicitado mais cedo. Quando abriu a porta, porém, o tempo pareceu congelar. Ali, vestida com o uniforme simples das camareiras do resort, estava Camila. Seus olhos castanhos, que um dia ele conhecera tão bem, encontraram os seus com a mesma intensidade de anos atrás. Mas havia algo diferente nela agora. Além da surpresa estampada em seu rosto, havia uma protuberância evidente em sua barriga, coberta pelo uniforme azul claro. O carrinho de limpeza entre eles parecia uma barreira física que representava todos os anos e decisões que os haviam separado. Leonardo sentiu o ar escapar de seus pulmões como se tivesse levado um soco. Sua mão apertou a maçaneta da porta com força suficiente para os nós dos dedos ficarem brancos. Camila foi a primeira a recuperar a compostura. "Desculpe, senhor, volto mais tarde."
ela murmurou, sua voz tremendo levemente enquanto começava a recuar com o carrinho. Camila. O nome escapou dos lábios de Leonardo como um sussurro carregado de perguntas não feitas e arrependimentos não pronunciados. O barulho do chuveiro no banheiro da suíte serviu como um lembrete cruel da realidade presente. Camila aproveitou o momento para se afastar rapidamente pelo corredor, deixando para trás apenas o eco de seus passos apressados e o perfume suave de lavanda que sempre a caracterizara. Leonardo fechou a porta e encostou-se nela, sentindo o peso de 1000 memórias desabarem sobre seus ombros. O uísque em seu copo agora parecia amargo demais para beber. Através da janela, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho, uma metáfora perfeita para o turbilhão que acabara de se instalar em sua vida aparentemente perfeita. Leonardo permaneceu imóvel por vários minutos após o encontro, suas costas ainda pressionadas contra a porta da suíte. O ruído do chuveiro no banheiro parecia distante, como se viesse de outro mundo. Um mundo onde sua vida ainda fazia sentido, onde o passado permanecia seguramente enterrado sob camadas de sucesso e ostentação. Caminhou até a varanda em passos pesados, necessitando do ar fresco da noite que começava a cair. As luzes do resort já se acendiam, pontilhando os jardins tropicais com uma luminosidade dourada que, em outras circunstâncias, teria parecido romântica. Agora, cada ponto de luz parecia um olho acusador, lembrando-o de escolhas que preferia esquecer. Sua mente o transportou sem permissão para 8 anos atrás. Camila e ele moravam em um apartamento modesto em Moema, São Paulo. Ele ainda era diretor financeiro da construtora, lutando para subir na hierarquia corporativa. Camila dava aulas de literatura em uma escola pública e falava com paixão sobre seus alunos. Eram felizes, ou pelo menos ele achava que eram. Até que a ambição começou a consumir cada minuto de seu tempo. O jantar já está a caminho. A voz de Mariana o trouxe de volta ao presente. Ela estava parada à porta da varanda, envolta em um vestido de seda verde que realçava seus olhos. Seu cabelo loiro estava preso em um coque elegante e um colar de esmeraldas presente de noivado. Brilhava em seu pescoço. Ainda não pedi, respondeu ele, tentando manter a voz firme. Estava admirando a vista. Mariana se aproximou, envolvendo sua cintura por trás. Seu perfume francês era intenso, muito diferente da fragrância suave de lavanda que ainda pairava em suas memórias. Você está tenso, ela observou, massageando seus ombros. É o trabalho de novo. Leonardo forçou um sorriso. Só algumas preocupações com a reunião do conselho. A mentira saiu fácil demais de seus lábios, um hábito que havia cultivado ao longo dos anos de ascensão corporativa. Enquanto Mariana fazia o pedido do jantar pelo telefone da suíte, Leonardo pegou seu celular e abriu o aplicativo de mensagens. Seus dedos encontraram o contato de sua assistente pessoal, Helena, que trabalhava com ele há mais de uma década, e era a única pessoa que conhecia todos os seus segredos profissionais e alguns pessoais. Preciso de informações sobre uma funcionária do Royal Palm Resort em Angra, nome Camila Almeida, urgente e discreto, digitou ele, acrescentando alguns detalhes que ajudariam na identificação. A resposta de Helena veio quase instantaneamente. Considere feito. Terás informações pela manhã. O jantar chegou, servido por um garçom diferente para seu alívio. Mariana falava animadamente sobre os planos para redecorar a cobertura em São Paulo, mas Leonardo apenas assentia mecanicamente, sua mente vagando entre o presente luxuoso e o passado que acabara de ressurgir de forma tão inesperada. Você está mesmo distante hoje? Comentou Mariana, pousando seus talheres. Seus olhos verdes o estudavam com uma intensidade que o fez se perguntar não pela primeira vez o quanto ela realmente percebia. Tem certeza que é só a reunião do conselho? Só cansaço, ele desconversou, servindo-se de mais vinho. A semana foi perfeita, mas acho que preciso recarregar as energias para voltar à rotina. Mariana sorriu, mas havia algo calculado em sua expressão. Bem, ainda temos uma noite inteira pela frente. Que tal esquecermos o trabalho e aproveitarmos esses últimos momentos? Mais tarde, deitado na cama, king size, enquanto Mariana dormia profundamente ao seu lado, Leonardo não conseguia parar de pensar em Camila. A imagem dela, grávida e vestindo o uniforme simples do resort, contrastava violentamente com suas últimas lembranças.
O dia em que ela saiu do apartamento em Moema, carregando apenas uma mala e deixando para trás uma aliança e uma carta que ele nunca teve coragem de ler, levantou-se silenciosamente e caminhou até a varanda. A lua cheia iluminava a baia, criando um caminho prateado sobre as águas calmas. Pegou seu telefone novamente e, após um momento de hesitação, digitou o outro texto para Helena. Preciso saber também sobre sua situação financeira atual e sobre a gravidez. Guardou o telefone e ficou observando o mar, sentindo o peso de decisões passadas e presentes sobre seus ombros. O luxo que o cercava, o resort 5 estrelas, o relógio caríssimo em seu pulso, a aliança de platina em seu dedo, de repente parecia vazio de significado. Em algum lugar, naquele mesmo resort, talvez em um quarto simples de funcionários, Camila carregava em seu ventre um futuro que poderia ou não estar conectado ao seu passado. O som distante de uma música vinda de alguma festa na praia chegava até ele, trazido pela brisa noturna. Era uma melodia melancólica que parecia zombar de sua inquietação. Leonardo fechou os olhos e respirou fundo, sabendo que o sono não viria facilmente naquela noite. Amanhã seria seu último dia no resort, e pela primeira vez em anos, ele não tinha certeza se estava no controle de sua própria narrativa. O sol mal havia nascido quando o celular de Leonardo vibrou com uma mensagem de Helena. Ele já estava acordado, sentado na varanda com uma xícara de café forte, observando os primeiros raios dourados tocarem a superfície do mar. Mariana ainda dormia, envolta nos lençóis egípcios da cama Kings Informações Obtidas. Camila Almeida, 38 anos. Trabalha no resort há 6 meses como camareira. Mora em um conjunto habitacional em Angra, bairro Japuíba. Situação financeira: precária, salário mínimo mais benefícios básicos. Grávida de 7 meses. Faz pré-natal pelo SUS, sem registro de cônjuge ou companheiro. Leonardo sentiu seu coração acelerar ao ler a última parte da mensagem. 7 meses. Sua mente começou a fazer cálculos involuntários. Meses atrás, ele havia encontrado Camila, por acaso, em um café no centro de São Paulo. Foi um encontro breve, carregado de tensão e palavras não ditas. E depois, uma segunda mensagem de Helena interrompeu seus pensamentos. Há mais. Ela teve que vender o apartamento que vocês compraram juntos há 2 anos por necessidade financeira. Os registros mostram que ela tentou manter a propriedade, mas as parcelas ficaram insustentáveis com seu salário de professora. A venda foi finalizada 3 meses antes dela começar no resort. O café em sua xícara havia esfriado, esquecido. Leonardo se levantou e começou a andar pela varanda, suas mãos inquietas, ajustando repetidamente o relógio no pulso. A culpa, uma sensação que há muito tempo havia aprendido a ignorar, agora o consumia. Ele sabia que o apartamento estava no nome dela. Tinha sido sua forma de compensação quando se separaram, mas nunca imaginou que ela acabaria tendo que vendê-lo. Amor. A voz de Mariana veio do quarto. Está tudo bem? Só checando alguns e-mails do trabalho, respondeu ele, guardando rapidamente o celular no bolso. Mariana apareceu na varanda, vestindo um hobby de seda cor de pêssego. Seu cabelo loiro estava perfeitamente arrumado, como se tivesse acabado de sair de um salão de beleza. Nosso último dia de lua de mel. E você já está pensando no trabalho? Ela se aproximou, envolvendo-o em um abraço. Vamos aproveitar o café da manhã no restaurante. Dizem que a vista do terraço é espetacular ao nascer do sol. Leonardo concordou automaticamente, mas sua mente estava em outro lugar. No restaurante, enquanto Mariana se servia no buffet luxuoso, seus olhos percorriam discretamente o ambiente, procurando por um uniforme azul claro e um rosto familiar. Mas Camila não estava lá. Leonardo. A voz de Mariana o trouxe de volta à realidade. Você está muito estranho desde ontem à noite. Tem certeza que está tudo bem? Ele observou sua nova esposa por um momento. Havia algo em seus olhos verdes, uma perspicácia que o deixava desconfortável. Era como se ela pudesse ler através de suas defesas cuidadosamente construídas. Só preocupado com alguns investimentos. Mentiu ele, forçando um sorriso. Nada que não possa esperar até voltarmos a São Paulo. Mariana mordeu uma torrada com delicadeza, seus olhos nunca deixando-os dele. Sabe o que é engraçado? Ontem à noite, quando você estava na varanda,
Recebi uma ligação interessante de uma antiga conhecida que trabalha na administração do resort. O coração de Leonardo falhou uma batida. É mesmo? Sim, continuou ela. Sua voz casual demais. Parece que uma das camareiras teve um mal-estar ontem. Alguém que você conhece, inclusive. Camila. Esse é o nome dela, não é? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Leonardo sentiu suas mãos ficarem frias apesar do calor da manhã. Mariana continuava sorrindo, mas havia algo predatório em sua expressão. Não sabia que ela trabalhava aqui, disse ele finalmente tentando manter a voz neutra. Claro que não, amor. Mariana pousou sua xícara de chá com precisão milimétrica. Mas agora que sabemos, talvez devêssemos fazer algo a respeito. Afinal, não deve ser fácil para ela na situação em que está. Havia uma ameaça velada em suas palavras, um subtexto que Leonardo conhecia bem demais. Em seus anos no mundo corporativo, havia aprendido a reconhecer quando estava sendo manipulado. A ironia de encontrar essa mesma tática em sua lua de mel não lhe escapou. Seu telefone vibrou novamente no bolso. Provavelmente mais informações de Helena, mas ele não ousou verificar. Não sob o olhar atento de Mariana. Em vez disso, forçou-se a comer uma torrada que tinha gosto de papelão, enquanto sua mente trabalhava furiosamente, tentando entender como sua vida perfeitamente controlada havia se transformado em um campo minado em menos de 24 horas. No horizonte, nuvens escuras começavam a se formar, prometendo uma tempestade para mais tarde. Leonardo não pôde deixar de pensar que era um presságio apropriado para o que estava por vir. Entre sua ex-esposa grávida, trabalhando como camareira, e sua nova esposa, revelando um lado que ele não conhecia, sentia-se como um náufrago, observando a tempestade se aproximar, sabendo que não havia porto seguro à vista. Após o café da manhã carregado de tensão, Mariana anunciou que iria ao spa do resort para uma última sessão de massagem antes da partida. Leonardo reconheceu a oportunidade que se apresentava. Assim que ela desapareceu pelo corredor espelhado do spa, ele sacou o celular do bolso, lendo a mensagem que Helena havia enviado durante o café. Camila deu entrada na enfermaria do resort ontem à noite. Pressão alta. Médico recomendou repouso, mas ela insistiu em voltar ao trabalho hoje. Está escalada para o turno da tarde no 3º andar. Leonardo consultou seu relógio 10h45 da manhã. Tinha algumas horas antes que Camila começasse seu turno. Tempo suficiente para pensar no que faria, no que diria, mas primeiro precisava entender melhor o jogo que Mariana estava jogando. Digitou uma mensagem rápida para Helena. Preciso de informações sobre Mariana. Tudo o que puder encontrar sobre ela antes do nosso relacionamento. Urgente. A resposta veio quase instantaneamente. Já estava pesquisando. Você não vai acreditar no que encontrei. Dê-me uma hora. Leonardo decidiu caminhar pelos jardins do resort enquanto esperava. O lugar era um oásis de verde e flores exuberantes, com pequenos caminhos serpenteando entre palmeiras e orquídeas raras. Sentou-se em um banco discreto próximo a uma fonte de água que criava uma cortina cristalina. Foi ali que ela o encontrou. Achei que te veria por aqui, disse Camila, sua voz suave, como ele se lembrava. Ela estava usando roupas comuns agora. Uma calça de malha preta e uma blusa solta azul marinho que não escondia sua gravidez avançada. Leonardo se levantou num impulso, seu coração martelando no peito. Camila, como você está? Soube que passou mal ontem. Estou bem? Ela respondeu, sentando-se no banco com alguma dificuldade. Só a pressão que às vezes sobe. Normal. Um silêncio pesado se instalou entre eles, preenchido apenas pelo som da água caindo. Leonardo notou que ela não usava mais aliança, nem a deles, nem qualquer outra. Suas mãos repousavam protetoramente sobre a barriga. Por que está trabalhando aqui, Camila? A pergunta escapou antes que ele pudesse contê-la. Você é professora, tem mestrado em literatura. Era professora. Ela o corrigiu, um toque de amargura em sua voz. As escolas não costumam contratar professoras grávidas para substituição. E depois que tive que vender o apartamento, ela deixou a frase morrer no ar. Leonardo sentiu o peso da culpa aumentar. Eu não sabia sobre o apartamento. Por que não me procurou? Camila soltou uma risada sem humor. Te procurar? Como? Você mudou todos os seus contatos depois que nos separamos. Sua secretária bloqueava todas as minhas tentativas e depois ela fez um gesto vago com a mão.
Depois eu soube do seu noivado com Mariana através das colunas sociais. O celular de Leonardo vibrou em seu bolso, provavelmente Helena com as informações sobre Mariana. Mas ele não ousou verificar. Não naquele momento. O bebê. Ele começou hesitante. Eu preciso perguntar. Não. Camila o interrompeu. Sua voz firme. Não precisa perguntar nada. Não, agora não aqui. Uma brisa agitou as folhas das palmeiras acima deles, trazendo consigo o perfume das flores do jardim. Por um momento, Leonardo se permitiu lembrar de outros tempos. Domingos preguiçosos em que eles ficavam na cama lendo, Camila comentando passagens de seus livros favoritos, ele fingindo prestar atenção, enquanto, na verdade, apenas admirava o brilho em seus olhos. Preciso voltar, disse ela, começando a se levantar. Leonardo instintivamente ofereceu sua mão para ajudá-la, mas ela recusou com um gesto suave. Camila, espera. Ele chamou quando ela já havia dado alguns passos. Podemos conversar depois, por favor? Ela parou, mas não se virou. Estou no 3º andar hoje, turno da tarde. Foi tudo o que disse antes de continuar seu caminho, desaparecendo entre as folhagens do jardim. Leonardo permaneceu sentado por mais alguns minutos, observando a fonte. Finalmente pegou seu celular para ler a mensagem de Helena. Mariana trabalhou como assistente executiva na construtora rival há 3 anos. Teve acesso a documentos confidenciais sobre suas negociações, mas ela conhecia a Camila. Eram amigas na faculdade. Encontrei fotos antigas das duas juntas. Leonardo, isso não foi coincidência. Mariana planejou tudo. As palavras na tela do celular pareciam dançar diante de seus olhos. A fonte continuava jorrando sua água cristalina, indiferente à revelação que acabava de mudar tudo. No spa, Mariana provavelmente estava relaxando em sua massagem, satisfeita com o controle que acreditava ter sobre a situação. Leonardo se levantou, ajustando sua postura. Anos de negociações difíceis haviam-lhe ensinado que, às vezes, o melhor movimento era esperar o oponente mostrar suas cartas. Mas agora, com Camila e um possível filho em jogo, a espera não era mais uma opção. O céu sobre o resort continuava carregado de nuvens escuras. A promessa de tempestade cada vez mais próxima. Leonardo checou seu relógio novamente. Ainda tinha algumas horas antes do turno de Camila começar. Tempo suficiente para começar a desmantelar o castelo de mentiras que Mariana havia construído tão cuidadosamente. Quando Mariana retornou do spa, encontrou Leonardo sentado na sala da suíte, um laptop aberto sobre a mesa de centro. O som de seus saltos Christian Louboutin no piso de mármore ecoou pelo ambiente, mas ele não ergueu os olhos da tela. A massagem foi maravilhosa, ela comentou, servindo-se de água com limão. Você deveria ter aproveitado também, amor. Parece tenso. Interessante você mencionar tensão. Leonardo respondeu, sua voz controlada. Girou o laptop na direção dela. Na tela, uma foto antiga mostrava 2 jovens universitárias sorridentes, Mariana e Camila, abraçadas em frente a uma biblioteca. Quer me explicar isso? O copo de água tremeu levemente na mão de Mariana antes que ela o pousasse na mesa. Por um instante, tão breve que poderia ter passado despercebido para alguém menos observador, sua máscara de serenidade vacilou. Ah! Isso ela recuperou-se rapidamente, sentando-se no sofá com graciosidade estudada. Imaginei que sua eficiente Helena acabaria descobrindo. Sim, Camila e eu estudamos juntas na USP. Foi há tanto tempo que quase esqueci. Como esqueceu que trabalhou na construtora meridional há 3 anos? Leonardo fechou o laptop com um movimento brusco, exatamente na época em que eles tentaram uma aquisição hostil da minha empresa. Mariana cruzou as pernas, ajustando a barra de seu vestido branco. Seu sorriso agora tinha um toque de desafio. Você sempre foi tão perspicaz nos negócios, Leonardo. Foi isso que me atraiu inicialmente. Bem, isso e outras coisas. Quanto tempo? A voz dele saiu mais grave que o normal. Quanto tempo você planejou tudo isso? Planejar é uma palavra forte, ela respondeu, levantando-se para servir-se de uma taça de champanhe. Prefiro pensar que aproveitei as oportunidades que surgiram. Quando soube que você e Camila haviam se separado, percebi que era minha chance. O resto, ela fez um gesto vago com a taça. O resto foi apenas destino. Destino? Leonardo se levantou. Sua altura imponente,
projetando uma sombra sobre ela. Foi destino você conseguir que Camila fosse contratada exatamente neste resort, na semana da nossa lua de mel. Um relâmpago iluminou a sala através das janelas panorâmicas, seguido pelo ronco distante de um trovão. A tempestade que ameaçava desde cedo, finalmente estava chegando. Tenho amigos na administração. Mariana deu de ombros, mas seus olhos verdes estavam alertas, quando soube que ela estava procurando emprego. Bem, achei que seria interessante ter todos os personagens principais reunidos para o grande final. Que final seria esse, Mariana? Ela tomou um gole demorado de champanhe antes de responder. Você é um homem inteligente, Leonardo. Deve ter percebido que Camila está grávida de aproximadamente 6 meses. Faça as contas. O sangue de Leonardo gelou em suas veias. O encontro no café é exatamente. Mariana sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Eu sabia do encontro. Sabia que você ainda tinha sentimentos por ela, mesmo que tentasse negar, e sabia que mais cedo ou mais tarde a verdade viria à tona. A questão é, o que você pretende fazer agora? Leonardo sentiu seu celular vibrar no bolso. Outra mensagem de Helena, provavelmente. Mas seus olhos estavam fixos em Mariana, vendo-a verdadeiramente pela primeira vez desde que se conheceram. Por quê? Ele perguntou finalmente. Por quê? Todo esse jogo-poder. Ela respondeu simplesmente. Você acha que construiu um império sozinho, Leonardo? Há sempre alguém nas sombras manipulando os fios. Eu apenas decidi que era hora de sair das sombras. A chuva começou a cair com força lá fora, gotas grossas batendo contra as janelas da suíte. Leonardo caminhou até a varanda observando o mar agitado. Sua mente trabalhava furiosamente, conectando pontos que antes pareciam dispersos. Os documentos confidenciais da Meridional. Ele murmurou. Foi você quem vazou aquela informação? Que me ajudou a evitar a aquisição hostil? Finalmente está entendendo? Mariana se aproximou, parando a poucos passos dele. Eu escolhi você, Leonardo. Escolhi estar ao seu lado. A questão é, você vai escolher ficar ao meu lado ou vai deixar que uma gravidez inesperada destrua tudo? Que construímos? Naquele momento, o celular de Leonardo vibrou novamente. Desta vez, ele o pegou e leu a mensagem de Helena. Camila passou mal novamente. Está na enfermaria do resort. A pressão subiu muito. Médico está preocupado. Leonardo encarou Mariana por um longo momento. O trovão ribombou novamente, mais próximo agora. Em algum lugar do resort, Camila estava sozinha, passando mal, carregando um filho que poderia ser seu. E aqui estava Mariana, a mulher que havia orquestrado toda essa situação, esperando sua resposta com a calma de quem tem todos os trunfos na mão. Mas ela havia cometido um erro crucial. Subestimara o impacto que ver Camila novamente teria sobre ele. Subestimara a força dos sentimentos que ele havia enterrado, mas nunca verdadeiramente superado. Você está certa em uma coisa, Mariana? Ele disse finalmente, sua voz carregada de determinação. É hora do grande final, mas não vai ser o final que você planejou. Com estas palavras, ele pegou sua carteira e as chaves do carro, deixando uma Mariana atônita para trás. A chuva continuava caindo com força quando ele saiu da suíte, mas Leonardo mal anotou. Seus passos o levavam rapidamente em direção à enfermaria do resort, onde outro capítulo dessa história estava prestes a se desenrolar. A enfermaria do resort era um ambiente discreto, escondido em uma ala lateral do complexo, longe dos olhos dos hóspedes, que preferiam não serem lembrados que emergências médicas podiam acontecer mesmo em um paraíso tropical. Leonardo atravessou as portas duplas de vidro, suas roupas levemente úmidas da chuva que continuava caindo lá fora. A recepcionista ergueu os olhos de seu computador, reconhecendo-o imediatamente. Afinal, não eram muitos os hóspedes que usavam ternos Italian Cut mesmo em um dia de tempestade. Senhor Santana, ela o cumprimentou com eficiência profissional em que posso ajudá-lo. Camila Almeida, ele respondeu tentando controlar a urgência em sua voz. Funcionária do resort. Sei que ela deu entrada aqui há pouco. A recepcionista consultou seu monitor, seu rosto assumindo uma expressão hesitante. Desculpe, senhor, mas só posso liberar informações para familiares. Por favor, Leonardo interrompeu, inclinando-se sobre o balcão. Seu tom era baixo, mas carregado de autoridade. É uma emergência.
Eu sou ele, hesitou por um momento. O que ele era de Camila agora? Ex-marido, possível pai de seu filho. Um homem tentando consertar anos de erros em uma tarde de tempestade. Uma porta se abriu no corredor e uma enfermeira apareceu. Senha. Santana. A paciente está perguntando por você. Leonardo sentiu seu coração saltar uma batida. Seguiu a enfermeira pelo corredor silencioso. O cheiro de antisséptico misturando-se ao ozônio da tempestade que entrava pelas janelas. Camila estava deitada em uma cama hospitalar, conectada a um monitor cardíaco e um medidor de pressão. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos se iluminaram levemente quando ele entrou no quarto. Não precisava vir, ela disse, sua voz mais fraca do que ele se lembrava do jardim. Precisava sim. Ele respondeu, puxando uma cadeira para perto da cama. O que os médicos disseram? Pré-eclâmpsia, ela explicou, passando a mão sobre a barriga proeminente. A pressão não está querendo estabilizar. Eles querem me transferir para o hospital municipal. Um trovão particularmente forte fez as janelas estremecerem. A enfermeira que checava os sinais vitais de Camila franziu a testa para o monitor. Vou chamar o Dr. Martinez, ela disse, saindo rapidamente do quarto. Ficaram em silêncio por um momento, o único som sendo o bip rítmico do monitor cardíaco e a chuva batendo contra as janelas. Leonardo observou as mãos de Camila, agora, sem anéis, repousando protetoramente sobre sua barriga. Eu sei sobre Mariana, Camila disse repentinamente, sua voz baixa, mas firme. Sobre como ela planejou tudo isso, Leonardo endireitou-se na cadeira. Como? Ela me procurou há alguns meses. Camila continuou evitando seu olhar. Disse que sabia sobre aquela noite no café. Ofereceu-me este emprego no resort. Disse que seria uma oportunidade para eu te contar sobre o bebê. Mas por você aceitou. Camila soltou uma risada fraca que logo se transformou em uma expressão de desconforto. Eu estava desesperada, Leonardo. Tinha acabado de perder o apartamento. Nenhuma escola queria me contratar. E então surge Mariana como um anjo salvador. Só que ela não é nenhum anjo. É não. Leonardo respondeu sombriamente. Ela não é. O Dr. Martinez entrou no quarto neste momento, seu rosto demonstrando preocupação ao verificar as leituras do monitor. A pressão continua subindo, ele anunciou, virando-se para Leonardo. Precisamos transferi-la imediatamente para o hospital. Com esta tempestade, a ambulância pode demorar? Não. Leonardo o interrompeu, já pegando seu telefone. Eu tenho uma ideia melhor. Digitou rapidamente uma mensagem para Helena. Preciso de um helicóptero médico agora. Urgente, e contate a melhor maternidade particular do Rio. Dinheiro não é problema. O médico arqueou as sobrancelhas, mas não discutiu. Anos de experiência em um resort de luxo o haviam ensinado que alguns hóspedes tinham recursos que iam muito além do comum. Leonardo não. Camila protestou fracamente. Eu não posso aceitar. Pode e vai. Ele a interrompeu com gentileza. Não é hora para orgulho, Camila. É hora de pensar no bebê. Nosso bebê. As últimas palavras pairaram no arreadas de significado. O monitor cardíaco registrou um leve aumento nos batimentos de Camila. Como você pode ter certeza? Ela perguntou, finalmente encontrando seus olhos. Depois de tanto tempo? Não tenho. Ele admitiu, pegando sua mão com cuidado. Mas mesmo que não seja, mesmo que seja apenas uma possibilidade, eu não vou abandonar vocês. Não de novo. O celular de Leonardo vibrou com a resposta de Helena. Helicóptero a caminho. 15 minutos. Maternidade São Luís. Preparada para receber melhor equipe de obstetras de plantão. Lá fora, a tempestade continuava, mas agora parecia mais distante. No quarto da enfermaria, entre o bip dos monitores e o som abafado da chuva, algo estava mudando. Era como se o tempo estivesse segurando a respiração, esperando para ver como esta história se desenrolaria. Leonardo ainda segurava a mão de Camila quando ouviu saltos familiares no corredor. Mariana estava vindo, mas desta vez ele estava preparado para enfrentá-la, porque agora não era mais apenas sobre ele ou sobre o império que havia construído. Era sobre fazer a coisa certa, mesmo que tardiamente. Era sobre família. Mariana parou na porta da enfermaria, sua figura elegante e moldurada pelo batente. Mesmo com a chuva lá fora, estava impecável em seu vestido branco, como se tivesse acabado de sair de uma sessão de fotos.
Seus olhos verdes percorreram a cena à sua frente. Leonardo segurando a mão de Camila, os monitores médicos, a atmosfera íntima que havia se formado no pequeno quarto. Que cena tocante, ela comentou, sua voz destilando ironia. O magnata e a camareira parece até roteiro de novela. Leonardo sentiu Camila tensionar ao seu lado, o monitor cardíaco registrando a alteração em seus batimentos. Ele apertou levemente sua mão antes de se levantar, posicionando-se entre a cama e Mariana. Este não é o momento nem o lugar, ele disse em voz baixa, mas firme. Pelo contrário, querido. Mariana deu 2 passos para dentro do quarto, o som de seus saltos ecoando nas paredes. Este é exatamente o momento e o lugar. Afinal, foi para isto que trabalhei tanto, não é? Para ver o grande Leonardo Santana finalmente enfrentar suas escolhas. Um trovão ribombou lá fora, como se sublinhando suas palavras. A enfermeira apareceu na porta, claramente desconfortável com a situação. Com licença, ela interviu timidamente. Mas a paciente precisa de tranquilidade, seus sinais vitais. Está tudo bem, Camila falou pela primeira vez desde que Mariana entrara. Sua voz estava fraca, mas havia uma firmeza surpreendente nela. Ela precisa dizer o que veio dizer, não é, Mariana? Ou devo dizer Sofia? Leonardo se virou bruscamente para Camila, então de volta para Mariana, que havia empalidecido visivelmente. Como Mariana começou, mas Camila a interrompeu. Você não foi a única a fazer sua pesquisa. Camila continuou, sua respiração um pouco mais laboriosa. Depois que você me procurou com aquela proposta do emprego, algo não me pareceu certo. Pedi ajuda a um antigo aluno que trabalha com tecnologia da informação. Sofia Martinez, não é? A garota que perdeu tudo quando a construtora do pai faliu. Depois que Leonardo Santana comprou a maior parte das ações, Leonardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A aquisição da construtora Martinez havia sido um dos primeiros grandes negócios de sua carreira há quase 15 anos. Uma operação agressiva que estabeleceu sua reputação no mercado. Você era apenas uma menina na época, ele murmurou, as peças se encaixando em sua mente. Tinha 17 anos. Mariana ou Sofia? Respondeu, seu sotaque cuidadosamente cultivado, dando lugar a algo mais natural, mais cru. Jovem o suficiente para ver meu pai perder tudo. Velha o suficiente para jurar vingança. O som do helicóptero, aproximando-se, começou a ser ouvido ao longe, abafado pela tempestade. Leonardo checou seu relógio. Helena, como sempre, era precisa em suas providências. Então, foi tudo uma mentira? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. A faculdade com Camila, o trabalho na Meridional. A faculdade foi real, Mariana respondeu, um sorriso amargo em seus lábios perfeitos. Eu realmente estudei com Camila. Foi assim que descobri sobre vocês dois. O resto, bem, digamos que dinheiro abre muitas portas e cria muitos documentos convincentes. O helicóptero está chegando, a enfermeira anunciou da porta. Precisamos preparar a paciente para o transporte. Você não vai a lugar nenhum, Mariana declarou sua voz cortante. Não, até chega. A voz de Leonardo trovejou pela sala, surpreendendo a todos. Chega de manipulação, chega de vingança. Olhe para onde isso te trouxe, Sofia. 15 anos planejando destruir alguém. E para quê? E para a justiça? Ela retrucou, mas sua voz vacilou, levemente. Não, ele balançou a cabeça. Para a amargura, eu cometi muitos erros na vida, e a forma como conduzia aquela aquisição foi um deles. Mas você desperdiçou anos da sua vida, construiu uma identidade falsa, manipulou pessoas inocentes. O barulho do helicóptero estava mais próximo. Agora uma equipe médica começou a entrar no quarto, preparando Camila para o transporte. Mariana observa tudo com uma expressão que misturava raiva e algo mais. Talvez arrependimento. Talvez apenas a realização de que seu plano perfeito estava desmoronando. Isso não acabou, ela disse, recuando em direção à porta. Acabou sim, Leonardo respondeu, sua voz mais suave agora. E sabe de uma coisa? Eu te perdoo. Não pelo que fez comigo, mas pelo que fez consigo mesma. 15 anos é tempo demais para carregar tanto ódio. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Mariana, borrando sua maquiagem perfeita. Sem dizer mais nada, ela girou nos calcares e saiu rapidamente pelo corredor, o som de seus saltos se perdendo no barulho da tempestade e do helicóptero. Leonardo voltou sua atenção para Camila,
que estava sendo transferida para uma maca de transporte. Seus olhos se encontraram, e ele viu neles não apenas dor e preocupação, mas também uma compreensão profunda. Vamos, ele disse, pegando sua mão novamente. Está na hora de começar de novo. De verdade, desta vez. Enquanto a equipe médica conduzia Camila pelos corredores em direção ao heliponto, a tempestade lá fora começava a amainar. As nuvens ainda estavam pesadas, mas alguns raios de sol já conseguiam atravessar, criando feixes de luz que pareciam apontar o caminho para um novo começo. O helicóptero médico cortava o céu ainda turbulento, navegando entre as últimas nuvens da tempestade que começava a se dissipar. Dentro da aeronave, Leonardo observava os paramédicos monitorarem os sinais vitais de Camila. Enquanto o litoral de Angra dos Reis ia ficando para trás, o interior da aeronave era um ambiente asséptico e eficiente, muito diferente dos helicópteros executivos aos quais estava acostumado. Os equipamentos médicos emitiam bips ritmados, criando uma sinfonia tecnológica que marcava cada batimento cardíaco de Camila e do bebê. Os sinais estão estabilizando, informou um dos paramédicos, ajustando o monitor. A pressão ainda está alta, mas sob controle. Leonardo assentiu, sua mão ainda entrelaçada à de Camila. Ela flutuava entre consciência e sonolência, efeito dos medicamentos que haviam sido administrados para controlar sua pressão. Nos momentos em que abria os olhos, seu olhar encontrava o dele, como se buscasse garantias silenciosas de que tudo ficaria bem. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Helena, equipe médica da maternidade São Luís, preparada para receber. Dora. Beatriz Santos, melhor obstetra do Rio, já está a caminho. A administração do Resort Mariana fez check-out há 20 minutos. Ele releu a última parte da mensagem várias vezes. Mariana ou Sofia havia partido. De alguma forma, aquela informação parecia marcar o fim definitivo de um capítulo de sua vida que agora percebia nunca havia sido realmente seu. Leonardo, a voz fraca de Camila o trouxe de volta ao presente. Estou aqui. Ele se inclinou para mais perto, tentando se fazer ouvir sobre o ruído das hélices. Desculpe, ela murmurou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Não queria causar todo esse transtorno. Transtorno? Ele quase riu, mas sua voz estava embargada. Camila, você está me dando a chance de consertar o maior erro da minha vida. Não há transtorno nenhum nisso. Um solavanco da aeronave interrompeu o momento. O paramédico verificou novamente os monitores, mas tudo continuava estável. Através da janela, Leonardo podia ver a cidade do Rio de Janeiro se aproximando, seus contornos familiares emergindo entre as nuvens que se dissipavam. Sabe, ele continuou aproveitando um momento de lucidez mais clara de Camila. Passei os últimos anos construindo prédios cada vez mais altos, fechando negócios cada vez maiores, como se isso pudesse preencher algo dentro de mim. Mas sabe o que eu descobri hoje? Camila o observava atentamente, esperando que continuasse. Descobri que todo aquele sucesso, todo aquele poder, era tudo tão vazio quanto os apartamentos de luxo que eu construía. Estava tão ocupado, olhando para cima, para o próximo andar, o próximo negócio, que esqueci de olhar para o lado e ver quem estava realmente caminhando comigo. Você sempre foi muito focado. Camila comentou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios pálidos. Focado? Não. Ele balançou a cabeça. Era obsessivo. Transformei minha vida em uma construção sem fim, sempre acreditando que a próxima conquista seria aquela que finalmente me faria feliz. Mas sabe qual foi? A única vez que me senti verdadeiramente realizado? Quando? Quando morávamos naquele apartamento em Moema, você corrigindo trabalhos dos seus alunos na mesa da cozinha. Eu fazendo café tarde da noite era simples, mas era real. Uma lágrima escapou do canto do olho de Camila e Leonardo a secou gentilmente com o polegar. Estamos iniciando a aproximação, anunciou o piloto pelo sistema de comunicação. O Rio de Janeiro se estendia abaixo deles em toda a sua grandeza, o sol poente criando reflexos dourados nas janelas dos edifícios. Era uma vista que Leonardo já havia admirado centenas de vezes em seus voos executivos, mas hoje parecia diferente. Hoje cada prédio, cada rua, cada pedaço da cidade parecia carregado de novas possibilidades. Leonardo Camila chamou novamente, sua voz mais firme desta vez. Não quero que você faça isso por culpa. Não é culpa. Ele respondeu imediatamente, seu olhar fixo no dela.
É arrependimento, sim. Remorso por decisões erradas, com certeza. Mas principalmente é esperança. Esperança de que não seja tarde demais para recomeçar, para fazer diferente. O helicóptero começou sua descida final em direção ao heliponto da maternidade São Luís. O horizonte, um arco-íris se formava, seus tons suaves contrastando com o cinza remanescente das nuvens de tempestade. Nunca é tarde demais. Para recomeçar, Camila sussurrou, apertando levemente sua mão. As hélices começaram a desacelerar enquanto pousavam e uma equipe médica já aguardava na pista com uma maca. Leonardo sabia que os próximos momentos seriam cruciais para a saúde de Camila e do bebê, mas pela primeira vez em muito tempo não estava pensando em controlar a situação ou em qual seria seu próximo movimento estratégico. Pela primeira vez em anos, estava simplesmente presente, vivendo cada momento com a certeza de que, independente do que acontecesse a seguir, estava exatamente onde estar, ao lado de Camila, pronto para enfrentar qualquer tempestade que viesse. A maternidade São Luís era um complexo imponente no coração do Leblon, suas paredes de vidro refletindo os últimos raios do sol poente. O helicóptero havia pousado há poucos minutos e agora Leonardo caminhava apressadamente ao lado da maca, onde Camila era transportada, atravessando corredores imensos e assépticos. Pressão 160/100, anunciou uma enfermeira correndo junto à maca. Batimentos fetais em 145. Uma mulher de meia idade, usando jaleco branco impecável e carregando uma prancheta eletrônica, juntou-se ao grupo em movimento. Matonte, sou a doutora Beatriz Santos. Ela se apresentou rapidamente enquanto checava os monitores. Helena me atualizou sobre o caso. Vamos levá-la direto para a sala de observação. Leonardo fez menção de seguir quando as portas duplas da ala restrita se abriram, mas a médica o deteve com um gesto gentil. Preciso que você aguarde aqui, Sr. Santana. Prometo mantê-lo informado de tudo. Ele hesitou, seu olhar encontrando o de Camila uma última vez antes que a maca desaparecesse por trás das portas. Ficou ali parado, sentindo-se estranhamente impotente. Era uma sensação nova para ele estar em uma situação que não podia controlar com dinheiro, influência ou estratégia. Sr. Santana. Uma enfermeira se aproximou com um formulário digital. Precisamos de algumas informações para a internação. Ele se sentou em uma das cadeiras da área de espera, tentando se concentrar nas perguntas burocráticas. Nome completo, de nascimento, histórico médico. Cada pergunta sobre Camila o fazia perceber quanto havia perdido de sua vida nos últimos anos. Tipo sanguíneo? Perguntou a enfermeira. Ah, positivo, respondeu automaticamente, surpreendendo a si mesmo por ainda lembrar. Eram esses pequenos detalhes, aparentemente insignificantes, que agora pareciam tão importantes. Seu celular vibrou. Helena, novamente. A assessoria de imprensa já está preparada caso a história chegue à mídia. Documentos do divórcio com Mariana, Sofia já estão sendo preparados. Encontraram irregularidades na documentação dela que podem anular o casamento. Leonardo guardou o telefone sem responder. A questão legal com Mariana parecia agora tão distante, tão irrelevante comparada à ansiedade que sentia esperando. Notícias de Camila. As horas se arrastavam. O céu, além das janelas, passou do dourado do pôr do sol para o azul profundo da noite. Leonardo alternava entre caminhar pelo corredor e sentar-se, incapaz de encontrar paz em qualquer posição. Por volta das 9 da noite, a doutora Beatriz finalmente reapareceu. Seu rosto estava sério, mas não alarmado. A pressão está respondendo ao tratamento, ela informou, sentando-se ao lado dele. Mas a situação ainda é delicada. Com 32 semanas de gestação, precisamos monitorar de perto. O ideal seria conseguir segurar mais algumas semanas, mas estamos preparados caso o bebê precise nascer antes. E a Camila está consciente e mais estável? Perguntou por você. A médica sorriu levemente. Pode vê-la agora, mas apenas por alguns minutos. Ela precisa descansar. Leonardo seguiu a médica através das portas duplas pelo corredor silencioso da ala de observação. O quarto de Camila era amplo e privativo, com uma grande janela que oferecia uma vista da cidade iluminada. Ela estava deitada na cama, parecendo pequena e frágil entre os lençóis brancos e os diversos monitores. Mas seus olhos, quando se abriram ao ouvir seus passos, tinham um brilho de determinação que ele conhecia bem. Oi,
Ela sussurrou. Oi, ele respondeu sentando-se na cadeira ao lado da cama. Como está se sentindo? Como se tivesse uma escola inteira de samba ensaiando na minha pressão arterial. Ela tentou brincar, mas sua voz estava cansada. Leonardo pegou sua mão, notando como estava fria. Vai ficar tudo bem, ele disse, desejando poder transformar suas palavras em certeza. Leonardo, Camila hesitou, mordendo o lábio inferior, um gesto tão familiar que fez seu coração apertar sobre o bebê. Não precisa dizer nada agora. Ele a interrompeu suavemente. Só descanse. Não preciso falar. Ela insistiu. Aquela noite no café foi a única vez depois que nos separamos. Não houve mais ninguém. O bebê, ele é seu. As palavras pairaram no arreadas de significado. Leonardo sentiu algo quente e úmido em seu rosto e percebeu surpreso que estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza ou alegria, mas algo mais profundo, como se alguma coisa há muito quebrada dentro dele finalmente começasse a se curar. Eu sei, ele respondeu simplesmente apertando sua mão. De alguma forma, acho que sempre soube. Um monitor começou a apitar e a doutora Beatriz, que havia permanecido discretamente na porta, se aproximou. Precisamos deixá-la descansar agora, ela disse com gentileza. Leonardo se levantou relutantemente, mas antes de sair, inclinou-se e beijou a testa de Camila. Vou estar aqui, prometeu o tempo que for preciso. De volta ao corredor, ele encostou-se na parede e fechou os olhos. Através da janela, a cidade continuava sua dança noturna de luzes e sombras. Em algum lugar lá fora, Mariana Sofia provavelmente já estava longe, levando consigo seus planos de vingança fracassados. Mas aqui neste hospital, uma nova história estava apenas começando. Seu telefone vibrou mais uma vez. Helena, ainda trabalhando incansavelmente nos detalhes práticos que ele mal conseguia processar agora. Mas pela primeira vez em sua vida profissional, Leonardo decidiu que o mundo dos negócios podia esperar. Algumas coisas eram mais importantes que contratos e fusões. Algumas coisas, como o som dos batimentos cardíacos de seu filho guiando pelos monitores de um quarto de hospital, não podiam ser mensuradas em cifras ou ações. O dia amanheceu no Rio de Janeiro com aquela luminosidade característica que fazia a cidade parecer lavada, especialmente após a tempestade da noite anterior. Leonardo observa nascer do sol da pequena varanda do quarto de hospital, seu terno já amassado de uma noite inteira sentado na poltrona de acompanhante. Não havia dormido realmente, apenas cochilado em intervalos inquietos entre as visitas da enfermagem para checar os sinais vitais de Camila. Cada vez que um monitor apitava, ou uma enfermeira entrava, ele despertava instantaneamente, seu corpo tenso de preocupação. Camila dormia agora, seu rosto mais corado que na noite anterior. A doutora Beatriz havia passado há pouco para a ronda matinal e ficara satisfeita com os resultados. A pressão estava mais controlada, embora ainda precisasse de monitoramento constante. Seu celular vibrou silenciosamente. Helena, incansável, como sempre. Reunião do conselho remarcada para a próxima semana. Documentos sobre as irregularidades no casamento com Sofia Mariana já estão com os advogados. Encontramos mais coisas. Ela falsificou não só documentos pessoais, mas também referências profissionais e histórico-acadêmico. Leonardo releu a mensagem várias vezes, sentindo uma mistura de alívio e cansaço. A farsa elaborada por Sofia estava desmoronando rapidamente, mas isso agora parecia tão distante quanto os arranha-céus que via pela janela. Bom dia! A voz suave de Camila o trouxe de volta ao presente. Ela estava acordada, observando-o com olhos ainda sonolentos. Bom dia! Ele respondeu, aproximando-se da cama. Como está se sentindo? Melhor? Menos pressurizada? Ela tentou sorrir, mas seu rosto logo ficou sério. Você ficou aqui a noite toda? Claro. Ele respondeu simplesmente como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se não tivesse passado os últimos anos priorizando reuniões e negócios sobre qualquer conexão humana. Uma enfermeira entrou trazendo o café da manhã, uma bandeja com frutas, torradas e chá. Ordens da doutora Beatriz, ela explicou. Dieta controlada para ajudar com a pressão. Quando ficaram sozinhos novamente, Camila pegou uma torrada, mas apenas ficou girando-a entre os dedos. Precisamos conversar, ela disse. Finalmente. Leonardo puxou a cadeira para mais perto da cama.
seu coração acelerando levemente sobre tudo, sobre como vai ser daqui para a frente. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Não quero que você se sinta obrigado a nada só porque Camila. Ele a interrompeu gentilmente. Nada disso é por obrigação. Se tem uma coisa que aprendi nos últimos dias, é que passei tempo demais fazendo as coisas por obrigação, por aparência, por estratégia. Estou aqui porque quero estar, porque é onde devo estar. Ela o estudou por um momento, seus olhos castanhos procurando algo em seu rosto. As pessoas não mudam da noite para o dia, Leonardo. Não, ele concordou. Mas às vezes precisam apenas de um momento de clareza para perceber que precisam mudar. Ver você naquele uniforme de camareira foi meu momento de clareza. Um movimento suave na barriga de Camila interrompeu a conversa. Ela levou a mão ao local, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Ele está agitado hoje. Ele ou ela? Camila corrigiu. Não quis saber o sexo. Depois de tudo, parecia importante manter pelo menos esse mistério. Leonardo hesitou por um momento, então estendeu a mão. Posso? Camila assentiu pegando sua mão e guiando-a até o ponto onde o bebê se movimentava. O contato fez Leonardo prender a respiração. Era diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Mais real que qualquer contrato milionário, mais valioso que qualquer negociação bem-sucedida. Ei, pequeno, ele murmurou, surpreendendo a si mesmo e a Camila. Ou pequena, seja paciente, ok? Sua mãe precisa descansar mais um pouco. Como se respondendo, houve outro movimento sob sua mão. Camila riu suavemente e o som era como música, algo que ele não percebia ter sentido tanta falta até aquele momento. Sabe, ela disse após um momento, ainda tenho aquela carta. Leonardo sabia exatamente do que ela estava falando. A carta que ele havia deixado junto com os papéis do divórcio anos atrás. A carta que nunca teve coragem de ler, nunca abri. Ela continuou. Guardei porque, não sei, talvez porque era a última coisa que tinha de você além das memórias. Eu também nunca li a sua, ele admitiu. Está guardada na minha mesa, última gaveta à direita. Todos esses anos, um raio de sol entrou pela janela, criando um padrão dourado no piso do quarto. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas aqui dentro o tempo parecia ter encontrado seu próprio compasso. Talvez, Leonardo sugeriu sua mão ainda sobre a barriga de Camila, sentindo os movimentos suaves de seu filho. A hora de lermos essas cartas, não para reviver o passado, mas para finalmente deixá-lo ir. Camila concordou com um aceno suave, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E começar algo novo, algo verdadeiro. Ele corrigiu. Dessa vez sem máscaras, sem jogos, sem cobrar aluguel da mãe do seu filho. Ela brincou, um sorriso maroto surgindo em seus lábios. Leonardo riu, um som genuíno que parecia vir de um lugar há muito tempo esquecido dentro dele. Sem cobrar aluguel, ele prometeu. Na verdade, acho que está na hora de você ter seu próprio espaço novamente. Do seu jeito. Leonardo Santana fazendo planos que não envolvem lucro. Camila ergueu uma sobrancelha. Agora sim, estou preocupada com sua saúde. Eles riram juntos. E por um momento era como se os anos não tivessem passado. Como se ainda estivessem naquele apartamento em Moema, compartilhando café e sonhos numa manhã qualquer. Ao entardecer, Helena chegou ao hospital carregando 2 pastas de couro e um envelope amarelado. Sua eficiência habitual parecia ainda mais acentuada pela situação incomum. Era a primeira vez em anos que via seu chefe usando a mesma roupa por mais de 24 horas. Trouxe o que me pediu. Ela disse, entregando as pastas a Leonardo, que estava sentado na pequena sala de espera, enquanto Camila passava por mais exames. E também ela hesitou, estendendo o envelope. Encontrei isto na sua mesa, exatamente onde disse que estaria. Leonardo pegou o envelope com cuidado, como se manuseasse um objeto precioso e frágil. A carta de Camila, ainda fechada após todos esses anos, parecia pesar uma tonelada em suas mãos. Obrigado, Helena, ele disse. Sua voz rouca. Por tudo, ela sentiu um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Sempre profissional. Os advogados querem uma reunião sobre a situação com Sofia. Amanhã, ele respondeu sem tirar os olhos do envelope. Hoje tenho assuntos mais importantes para resolver. Depois que Helena saiu, Leonardo permaneceu na sala, de espera, virando o envelope entre os dedos.
Através das portas de vidro, podia ver o movimento do hospital. Médicos, enfermeiras, famílias inteiras carregando balões e flores para celebrar novos nascimentos. A vida, seguindo seu curso natural, alheia aos dramas pessoais que se desenrolavam em cada quarto. Senhor Santana, a voz da doutora Beatriz o trouxe de volta à realidade. Camila está de volta ao quarto. Os exames estão mais animadores, mas ela fez uma pausa significativa. Ainda não estamos fora de perigo. A pressão continua instável. Leonardo guardou o envelope no bolso do paletó e seguiu a médica pelos corredores já familiares. Quando entrou no quarto, encontrou Camila sentada na cama, apoiada em vários travesseiros. Ela também segurava um envelope. O seu estava mais amassado, as bordas gastas pelo tempo. Helena é mesmo eficiente? Camila comentou com um pequeno sorriso. Conseguiu recuperar isto do meu apartamento em tempo recorde? Ela tem seus métodos? Leonardo respondeu, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Tem certeza que quer fazer isso agora? Camila assentiu, seu rosto determinado, apesar do cansaço evidente. Acho que já esperamos tempo demais, não é? Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O som dos monitores cardíacos marcava a passagem do tempo, enquanto o sol se punha lentamente além das janelas, pintando o quarto com tons alaranjados. Juntos. Camila sugeriu, seus dedos brincando com a aba do envelope. Leonardo tirou sua própria carta do bolso e assentiu. Com movimentos deliberadamente lentos, ambos abriram seus respectivos envelopes. O papel estava amarelado, as dobras marcadas pelo tempo, mas as palavras permaneciam claras, como no dia em que foram escritas. Leonardo começou a ler a carta de Camila. Leonardo, dizem que o amor não deveria doer, mas a verdade é que às vezes dói. Dói quando vemos a pessoa que amamos se transformar em alguém que mal reconhecemos. Dói quando os sonhos que compartilhamos começam a parecer pequenos demais para suas novas ambições. Não estou escrevendo para te acusar ou para fazer você se sentir culpado. Estou escrevendo porque, mesmo agora, acredito que dentro do homem que você se tornou, ainda existe aquele rapaz que conheci. Aquele que se emocionava com poesia, mesmo fingindo não gostar, que fazia café forte demais, só para me ver fazer careta. Talvez um dia você perceba que sucesso não se mede apenas em números numa conta bancária, que poder não é apenas sobre controlar, mas também sobre saber quando soltar. Quando esse dia chegar, espero que você encontre a paz que tanto procura com amor, porque sim, ainda existe amor aqui, Camila. Ele ergueu os olhos da carta para encontrar Camila, chorando silenciosamente enquanto lia a sua. As palavras que ele havia escrito tantos anos atrás, agora pareciam ecoar entre eles. Camila, você sempre foi melhor com as palavras do que eu. Sempre soube expressar sentimentos que eu mal conseguia entender. Talvez por isso esteja sendo tão difícil escrever esta carta. Como se explica para alguém que você está perdendo a si mesmo? Que cada conquista, cada novo patamar alcançado, parece te afastar mais de quem você realmente é? Você merece mais do que um marido que transformou ambição em obsessão, que confundiu sucesso com felicidade. Guardo suas palavras sobre segundo atos na vida. Aquela aula sobre o grande Gatsby que você deu para seus alunos e me contou depois. Talvez um dia eu entenda realmente o que você queria dizer. Talvez um dia eu aprenda que algumas coisas não têm preço. Perdoe-me por não ser o homem que você merecia. Perdoe-me por ter esquecido que amor não é uma transação comercial. Leonardo, o silêncio que se seguiu era pesado de emoção. Lá fora, as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu do rio. As luzes da cidade iam se acendendo uma a uma. Você aprendeu, Camila? Disse finalmente sua voz suave sobre as coisas que não têm preço. Aprendi tarde demais, ele respondeu, guardando a carta com cuidado. Nunca é tarde demais para um segundo ato. Ela sorriu, suas mãos descansando sobre a barriga, ou talvez, neste caso, para um terceiro. O bebê escolheu este momento para se mexer, como se concordasse. Leonardo se levantou e sentou na beira da cama, tomando as mãos de Camila nas suas. Não vou desperdiçar esta chance, ele prometeu, sua voz carregada de emoção. Não desta vez. O monitor cardíaco registrou uma pequena alteração nos batimentos de Camila, e por um momento, ambos prenderam a respiração, mas logo os números voltaram ao normal.
lembrando-os de que ainda havia um longo caminho pela frente. Um caminho que, desta vez, não precisariam percorrer sozinhos. Os dias no hospital começaram a desenvolver sua própria rotina. Leonardo havia transformado um pequeno espaço do quarto em um escritório improvisado, de onde comandava seus negócios através de videoconferências e e-mails. A única vez que saiu foi para buscar roupas limpas em seu apartamento e, mesmo assim, voltou em menos de 2 horas. Na manhã do 4º dia, enquanto o sol nascia sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, a doutora Beatriz entrou no quarto com uma expressão séria que imediatamente colocou Leonardo em alerta. Os últimos exames mostram que a pressão está se tornando mais difícil de controlar, ela explicou, mostrando os resultados em seu tablet. O bebê está bem, mas está começando a mostrar sinais de estresse. Precisamos tomar uma decisão. Camila, que estava folheando um livro de literatura que Helena havia trazido, fechou-o lentamente. Que tipo de decisão? Acredito que seja mais seguro realizarmos o parto agora. A médica respondeu. Estamos com 33 semanas. Não é o ideal, mas temos uma excelente UTI neonatal. E os corticoides que administramos nos últimos dias ajudaram a acelerar a maturidade pulmonar do bebê. Leonardo sentiu seu coração acelerar. Moveu-se instintivamente para mais perto da cama, pegando a mão de Camila. Quais são os riscos? Ele perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. A doutora Beatriz explicou detalhadamente sobre os desafios de um nascimento prematuro, mas também sobre como estavam preparados para lidar com cada possível complicação. A maior preocupação agora é a pressão de Camila. Ela concluiu. Continuar, a gestação pode se tornar perigoso para ambos. Camila apertou a mão de Leonardo, seus olhos encontrando os dele. Não precisavam de palavras para comunicar o medo e a esperança que sentiam. Quanto tempo temos para decidir? Camila perguntou. Idealmente gostaríamos de fazer o parto ainda hoje. A médica respondeu. Vou deixá-los conversarem, mas precisamos de uma resposta em breve. Depois que a médica saiu, um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Leonardo sentou-se na beira da cama, ainda segurando a mão de Camila. Estou com medo, ela admitiu em voz baixa. Eu também, ele respondeu, surpreendendo a ambos com sua honestidade. Mas vamos enfrentar isso juntos. Camila sorriu fracamente. Sabe o que é engraçado? Passei tanto tempo planejando como seria quando este momento chegasse, imaginando como faria tudo sozinha. E agora? Agora você não está mais sozinha. Ele completou, inclinando-se para beijar sua testa. E nunca mais vai estar. Um movimento suave na barriga de Camila chamou a atenção de ambos. Era como se o bebê quisesse participar da conversa, lembrá-los de sua presença. Acho que alguém está ansioso para nos conhecer. Camila brincou, mas sua voz tremeu levemente. Leonardo colocou a mão sobre o local onde o bebê se mexia. Ei, pequeno guerreiro ou guerreira, sei que você deve estar confuso com toda essa agitação, mas prometo que vai ficar tudo bem. Sua mãe é a pessoa mais forte que conheço. E eu? Bem, eu posso não ter sido o melhor homem no passado, mas vou ser o melhor pai que puder ser para você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. Desde quando você ficou tão bom com palavras? Aprendi com a melhor professora de literatura que conheci. Ele sorriu, enxugando suas lágrimas com o polegar. A doutora Beatriz retornou 1 hora depois, encontrando-os mais calmos e determinados. Quando ela perguntou sobre a decisão, foi Camila quem respondeu. Estamos prontos. As horas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Enfermeiras entravam e saíam do quarto, checando monitores e administrando medicações. Helena apareceu brevemente para trazer alguns documentos necessários e para apertar a mão de Camila. Num gesto surpreendentemente emotivo para alguém sempre tão profissional. Enquanto a equipe preparava Camila para a cesariana, Leonardo se viu sozinho por um momento no corredor, vestindo o pijama cirúrgico azul que lhe haviam entregue. Pegou seu celular e, pela primeira vez em dias, abriu o aplicativo de notícias financeiras. As manchetes falavam sobre a possível anulação de seu casamento com Mariana Martinez, sobre especulações a respeito do futuro de suas empresas, sobre rumores de sua presença num hospital de luxo do Rio. Em outros tempos, cada uma dessas notícias teria provocado uma tempestade de telefonemas e reuniões de emergência. Agora,
Enquanto guardava o celular no bolso do pijama cirúrgico, Leonardo percebeu que nada daquilo importava realmente. O império que havia construído, as negociações, os contratos milionários, tudo parecia pequeno comparado ao que estava prestes a acontecer do outro lado daquelas portas. Senhor Santana, uma enfermeira o chamou, está na hora. Respirando fundo, ele seguiu em direção à sala de cirurgia, onde Camila o esperava. Era a hora de começar o capítulo mais importante de sua vida. Um capítulo que não seria medido em cifras ou ações, mas em pequenos momentos. Primeiros sorrisos e noites mal dormidas. Era a hora de se tornar pai. A sala de cirurgia era um ambiente surreal, com suas luzes intensas e o bip constante dos monitores. Leonardo se posicionou ao lado de Camila, como a equipe médica havia orientado, consciente do tremor em suas próprias mãos, enquanto segurava as dela. Pressão, INSI 95, anunciou uma enfermeira. Vamos começar, Adult. Beatriz declarou por trás de sua máscara cirúrgica. Camila, você vai sentir apenas uma pressão, ok? Leonardo, continue conversando com ela. Leonardo inclinou-se mais perto do rosto de Camila, que estava parcialmente coberto pelo campo cirúrgico. Seus olhos se encontraram e ele viu neles uma mistura de medo e expectativa que certamente espelhava seus próprios sentimentos. Lembra da primeira vez que nos conhecemos? Ele começou, sua voz suave, na inauguração daquela livraria em Pinheiros. Você derrubou café no meu livro novo. Camila completou um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Era Garcia Marques. Ele continuou. 100 anos de solidão. Você ficou furiosa e você prometeu me comprar outro, mas acabei te comprando jantar. Ele sorriu sob a máscara. Melhor investimento que já fiz. Um movimento mais brusco da equipe cirúrgica. Fez Camila apertar sua mão com mais força. Leonardo continuou falando, relembrando momentos do passado, tentando distraí-la dos sons e sensações da cirurgia. Pressão subindo. A voz da enfermeira cortou através de suas memórias. 170 C. A doutora. Beatriz fez um gesto para a anestesista que imediatamente ajustou algo nos medicamentos. Leonardo sentiu seu coração acelerar, mas manteve a voz calma, ainda recontando histórias para Camila. Estamos quase lá, a médica anunciou. Vocês vão ouvir muito barulho agora, é normal. Os segundos seguintes pareceram se estender infinitamente. Leonardo podia ouvir sua própria respiração acelerada sob a máscara, misturada ao som dos equipamentos e as vozes abafadas da equipe médica, trocando informações técnicas. E então, rompendo através de todo esse ruído, veio um som que mudou tudo. O primeiro choro era um som agudo, indignado, cheio de vida. Leonardo sentiu suas pernas fraquejarem e foi grato pela cadeira que alguém rapidamente empurrou em sua direção. É uma menina, a doutora. Beatriz anunciou, erguendo brevemente o bebê para que eles pudessem ver. Pequena, mas muito forte. Camila começou a chorar e Leonardo percebeu que também havia lágrimas escorrendo por seu próprio rosto. A pequena foi rapidamente levada para uma equipe especializada que já aguardava em um canto da sala enquanto a cirurgia continuava. Quer ir até lá? Adult. Beatriz perguntou a Leonardo. Pode tirar algumas fotos para mostrar à mamãe depois? Com um beijo rápido na testa de Camila, Leonardo se aproximou da equipe neonatal. Sua filha, e como era estranho e maravilhoso pensar nessa palavra, estava sendo examinada sob uma luz especial. Era tão pequena que poderia caber em suas duas mãos, mas seus movimentos eram vigorosos, seus protestos contra o novo mundo, claros e determinados. 2 Viasrais, informou uma das pediatras, batimentos e saturação ótimos para a idade gestacional. Leonardo tirou algumas fotos com mãos trêmulas, maravilhado com os detalhes minúsculos, os dedos perfeitos, as sobrancelhas delicadas, o nariz que lembrava tanto o de Camila, pressão normalizando. Ele ouviu alguém anunciar do outro lado da sala e sentiu parte de sua tensão se dissipar. Qual vai ser o nome dela? Perguntou uma enfermeira enquanto preparava a pulseirinha de identificação. Leonardo voltou para perto de Camila, mostrando as fotos em seu celular. Seus olhos se encontraram cheios de lágrimas e amor. Helena. Camila disse suavemente. Helena Almeida Santana. Leonardo sentiu seu coração inchar de emoção. Helena.
como a mulher que havia sido muito mais que uma assistente todos esses anos, que havia ajudado a tornar este momento possível. É perfeito, ele concordou. A pequena Helena foi colocada em uma incubadora de transporte, preparada para sua primeira viagem até a UTI neonatal. Leonardo se dividiu entre acompanhar a filha e ficar com Camila, mas a doutora Beatriz o tranquilizou. A cirurgia está terminando e tudo correu bem. Vá com sua filha. Camila estará no quarto quando vocês voltarem. No corredor que levava à UTI neonatal, Leonardo caminhava ao lado da incubadora, observando cada movimento de sua filha. O sol da tarde entrava pelas janelas, criando um caminho dourado à sua frente. Seu telefone vibrou no bolso, provavelmente mais uma mensagem sobre negócios, mais uma manchete sobre o escândalo com Sofia Mariana, mais um contrato esperando sua assinatura. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, Leonardo Santana não se importou com nada disso. Naquele momento, observando sua filha através do acrílico da incubadora, ele finalmente entendeu o que Camila havia tentado lhe ensinar todos aqueles anos atrás, que as coisas mais valiosas da vida não podiam ser compradas, vendidas ou negociadas. Elas precisavam ser vividas, sentidas, amadas, e ele estava pronto para começar. 3 semanas se passaram como um sonho nebuloso de monitores bipando, visitas à UTI neonatal e cochilos roubados em momentos de silêncio. A pequena Helena crescia a cada dia, ganhando peso e força sobre os cuidados atentos da equipe médica. Camila havia se recuperado bem da cirurgia, sua pressão finalmente estabilizada em níveis normais. Naquela manhã ensolarada de domingo, o quarto do hospital tinha um ar diferente. Balões coloridos flutuavam no teto e um pequeno urso de pelúcia repousava sobre a cama arrumada. Era o dia da alta, tanto para Camila quanto para Helena. "Tudo pronto?" Leonardo perguntou entrando no quarto com uma cadeira de rodas, protocolo do hospital que Camila havia protestado, mas acabado aceitando. "Quase", ela respondeu terminando, "de dobrar um pequeno macacão rosa. Ainda não acredito que ela finalmente vai para casa." Casa. A palavra pairou entre eles por um momento. Nas últimas semanas, entre as visitas à UTI e as conversas nas madrugadas silenciosas, eles haviam discutido muito sobre o futuro, sobre onde e como viveriam, sobre como fariam essa nova configuração familiar funcionar. Falando nisso, Leonardo pigarreou, ajeitando a gravata. Mesmo num domingo, alguns hábitos demoravam a mudar. Helena trouxe os papéis do apartamento. "Novo. Está tudo pronto, mobiliado e adaptado, como você pediu." Mas ele hesitou, procurando as palavras certas. "Não precisa ser assim, se você não quiser." Camila terminou de fechar a bolsa do bebê e se virou para ele. "Como assim? Podíamos tentar de novo, todos juntos." Ele deu um passo à frente, pegando suas mãos nas dele. "Eu sei que preciso provar muita coisa ainda, que confiança se reconstrói com o tempo. Mas, Leonardo," ela o interrompeu suavemente, "você já está provando cada dia dessas 3 semanas, cada noite que passou naquela cadeira desconfortável, cada reunião que remarcou para estar nos horários de amamentação." Um toque na porta os interrompeu. Era a enfermeira trazendo Helena em seu carrinho especial. A pequena estava acordada, seus olhos ainda azuis de bebê, mas com sinais de que escureceriam como os da mãe, observando o mundo com curiosidade. "Olha quem está pronta para ir para casa." A enfermeira sorriu, transferindo a bebê para os braços de Camila. Helena se acomodou no colo da mãe, soltando um pequeno bocejo que fez o coração de Leonardo derreter. Era incrível como algo tão pequeno podia ter tanto poder sobre ele. O homem que já havia fechado negociações de bilhões sem suar. Então ele retomou a conversa depois que a enfermeira saiu. "O que me diz? Podemos tentar?" Camila olhou para a filha em seus braços, depois de volta para Leonardo. "Não vai ser fácil", ela advertiu. "Temos muito para resolver, muito para conversar." "Eu sei", ele assentiu. "E estou pronto para isso. Para as conversas difíceis, para os momentos complicados, para aprender a ser não só um pai, mas um companheiro melhor." Um sorriso suave surgiu nos lábios de Camila. "Sabe o que é engraçado? Durante todos esses anos separados nunca consegui me sentir realmente em casa, em lugar nenhum. Talvez porque casa não é um lugar." Leonardo completou,
lembrando-se das aulas de literatura que ela costumava dar. É um sentimento. Desde quando você prestava atenção nas minhas divagações literárias? Eu sempre prestava atenção, ele confessou. Só era muito teimoso para admitir. Helena escolheu esse momento para soltar um pequeno gorgolejo, como se quisesse participar da conversa. Ambos riram, e naquele instante, algo pareceu se encaixar, como uma página virando para um novo capítulo. Tudo bem, Camila disse. Finalmente, vamos tentar juntos. Leonardo se inclinou e beijou sua testa, depois a da filha. Do lado de fora da janela, o Rio de Janeiro se espreguiçava sob o sol da manhã. A cidade estava diferente agora. Ou talvez fosse ele quem estivesse vendo tudo com outros olhos. Seu telefone vibrou no bolso com uma última mensagem de Helena. Anulação do casamento confirmada. Sofia Mariana deixou o país. Apartamento pronto para receber a família. Parabéns, chefe. Agora só falta ser feliz. Leonardo sorriu, guardando o celular sem responder. Helena, como sempre, estava certa. Só faltava ser feliz. E olhando para Camila, aninhando sua filha nos braços, percebeu que já estava no caminho. Vamos para casa? Ele perguntou, posicionando-se atrás da cadeira de rodas. Vamos para casa, Camila confirmou. Enquanto empurrava a cadeira pelos corredores do hospital, com sua filha nos braços de sua recomeçante família, Leonardo pensou em todas as voltas que a vida dava, em como às vezes era preciso perder tudo para encontrar o que realmente importava. No saguão do hospital, outros pais levavam seus bebês para casa, alguns com balões e flores, outros com câmeras, registrando cada momento. Mas para Leonardo, Camila e a pequena Helena, era mais que uma simples alta hospitalar. Era um recomeço. E desta vez, eles fariam diferente. Desta vez, construiriam não um império de concreto e vidro, mas algo muito mais valioso. Uma família, uma história, um lar, porque às vezes o maior sucesso não está no topo dos arranha-céus, mas nos pequenos momentos compartilhados, nas segundas chances, nos recomeços. E aquele era apenas o começo. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo e de se inscrever no canal para nos apoiar. Nos vemos na próxima.